Olá, irmãos e amigos, muito bem-vindos uma vez mais à recapitulação da lição desta semana. Nós já vamos para a lição número 3 deste quarto trimestre do ano de 2022 e esta semana nós estudamos o tema, ou estamos a estudar ainda o tema Compreendendo a Natureza Humana. Um tema também de veras importante e uma vez mais tenho o prazer de ter a companhia do irmão José Eloy Robalo, a quem dou as boas-vindas. Olá Muito a todos. obrigado, irmão, pela sua presença, pelo seu contributo. E vamos pedir a Deus que nos oriente e vou pedir uma vez mais, irmão José Eloy, que possa pedir a bênção de Deus para esta nossa interação. Pai querido, abençoa o estudo da Tua Palavra. Dá-nos o Teu Espírito para compreendermos, para percebermos até mesmo coisas novas que nunca tínhamos compreendido. Amém. Ajuda-nos a expressar bem aquilo que nós queremos dizer, porque as palavras são traiçoeiras por vezes, Senhor, e as palavras humanas muitas vezes não conseguem exprimir o sentido exato das coisas, Pai. Então ajuda-nos na nossa fraca linguagem humana, mas que as ideias possam ser compreendidas. O importante são as ideias, Senhor. Amém, Senhor. Que nós possamos compreender aquilo que diz a Tua Palavra. Abençoa todos aqueles que estão ouvindo ou que queiram ouvir esta gravação e que possam sentir um gosto aumentado pelo estudo da Tua Palavra, a Sagrada Escritura. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Então, irmão, esta semana nós temos este tema da natureza humana. É um tema que tem provocado muita confusão. Não apenas na nossa igreja, mas sobretudo noutras igrejas cristãs. E este tema, infelizmente, tem sido mal compreendido pela esmagadora maioria das igrejas cristãs e devido a esta má compreensão, pois bem, abre-se o caminho para certos erros de compreensão, para doutrinas falsas, para heresias. Então, nós hoje vamos estudar um pouco a fundo este assunto. Já agora, para aqueles que não estão tão habituados a esta linguagem, que me perdoem, mas eu vou usar aqui um termo que é conhecido pelas pessoas, enfim, que normalmente fizeram estudos académicos, que é o termo antropologia. O termo antropologia é um termo que vem de duas palavras gregas, anthropos, que significa homem, mas homem no sentido de ser humano, porque a língua grega tem duas palavras para homem. Tem a palavra anthropos, quer dizer ser humano, que inclui homens e mulheres, e tem a palavra andros, e andros quer dizer só homem macho, homem do sexo, portanto, o indivíduo do sexo masculino, não é? Por comparação com gunaikos, que é o indivíduo do sexo feminino. É, por exemplo, daí que vem o termo gunaikos, vem o termo ginecologia, não é? Que é o estudo da mulher, mas da mulher, digamos, na sua característica predominantemente feminina, não é? E andrologia é o estudo, é a área da medicina que estuda do aparelho reprodutor masculino, ok? Mas antropologia, portanto, quer dizer o ser humano em geral. E, portanto, quem estuda antropologia ou quem estudou antropologia sabe que, portanto, definir o ser humano é das tarefas mais difíceis que há. Pois bem, aquilo que nós iremos abordar no estudo desta semana tem a ver essencialmente com a antropologia, mas com a antropologia bíblica, ou seja, o que é que a Bíblia nos diz sobre o ser humano, ok? É isto que nós vamos iniciar. Eu vou dar a palavra de imediato ao irmão José Eloy para fazer, como habitualmente, portanto, um resumo da lição e depois vamos entrar nos detalhes. Irmão, a palavra é sua. Antes de fazer o resumo inicial da lição, eu gostaria de ler para todos o texto que eu não tinha na semana passada e que prometi trazer. Encontra-se no Desejar Todas as Nações, na página 118. As páginas nos livros que os irmãos podem ter em casa podem ser diferentes. Eu, por acaso, não fui ver o capítulo, foi uma falha minha. Mas o texto diz assim: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Isto é Ellen White que está a escrever no seu livro. E ela diz, até aí eram verdadeiras as palavras do tentador. Ou seja, esta frase está correta. Esta criatura que voava de árvore em árvore, ao dizer estas palavras, que não era no fundo a criatura, mas Lúcifer que estava por trás dessa criatura voadora, irmão White diz, até aí eram verdadeiras as palavras do tentador. Na maneira de proferi-las, porém, havia disfarçado desprezo pelas palavras de Deus. Havia uma negação encoberta, uma dúvida da veracidade divina.
Satanás procurava infundir no espírito de Eva a ideia de que Deus não faria aquilo que dissera e que a retenção de tão belo fruto era uma contradição do seu amor e compaixão para com o homem. Portanto, ficamos por aqui a saber que a primeira frase que Lúcifer disse através da serpente, essa primeira frase era verdadeira, essas palavras eram verdadeiras, mas na maneira de proferi-las havia um desprezo disfarçado e uma negação encoberta e uma dúvida, ok? Exato. Vamos então avançar para o resumo da lição número 3. Esta falsa promessa de Satanás a Eva no jardim do Éden, não morrereis, não ficou limitado ao jardim, como nós sabemos, pela história, tem ecoado ao longo dos séculos e queremos então saber, no estudo desta lição número 3, se existe ou não uma alma imortal e se o espírito de facto sobrevive ou não, ou a alma, à morte física. Há muitas tentativas, que a lição nos diz, muitas tentativas filosóficas e científicas para tentar perceber isso, mas nós somos cristãos, nós somos adventistas e como tal nós aceitamos a Bíblia como a palavra de Deus. E como aceitamos a Bíblia como a palavra de Deus e que contém a verdade, então nós vamos estudar este tema com base na Bíblia e na Sagrada Escritura, porque Deus tem as respostas certas e se a Bíblia foi escrita por inspiração divina, então lá deverão estar realmente as respostas certas. Então esta semana nós vamos ver aquilo que o Antigo Testamento vai dizer sobre o que é a alma, sobre o que é o espírito, o que é que acontece na morte e qual a solução que Deus tem para a morte do corpo, para esta cessação da vida física. Porquê é que é importante nós estudarmos este tema? Eu queria ler para todos um texto do Espírito de Profecia, dos escritos de Ellen White, a mensageira do Senhor, e o texto diz assim: se os homens tivessem estado dispostos a receber tão claramente apresentada nas Escrituras, se tivessem estado dispostos a receber a verdade tão claramente apresentada nas Escrituras sobre a natureza do homem e o estado dos mortos, veriam nas pretensões e manifestações do espiritismo a ação de Satanás, com poder, sinais e prodígios de mentira. Mas em vez de renunciarem à liberdade tão agradável ao coração carnal, assim como aos pecados que amam, as multidões fecham os olhos à luz e prosseguem nos seus caminhos sem ter em consideração as advertências. Ao mesmo tempo que Satanás tece à volta dessas pessoas as suas armadilhas, tornando-os seus prisioneiros. Por não terem apreciado a verdade que os podia salvar, o Senhor permitiu que fossem dominados por uma força enganadora que os leva a acreditarem na mentira. Este é um texto muito importante que se encontra no livro Grande Conflito, na página 465, a edição da publicadora Servir. E o segundo texto que eu vos quero ler, e que mostra quão importante é estudarmos este assunto da lição número 3, é este. Os que se opõem aos ensinos do Espiritismo enfrentam não só os homens, mas também Satanás e os seus anjos. Entraram em luta contra os principados, potestades e espíritos da maldade nos lugares celestiais, e Satanás não cederá um centímetro de terreno sequer, a menos que seja expulso pelo poder dos mensageiros celestiais. O povo de Deus tem de ser capaz de o enfrentar, como o nosso Salvador fez, com as palavras está escrito. Os que quiserem estar em pé neste tempo de perigo, têm de compreender por si mesmos o testemunho das Escrituras. E é isso que nós vamos tentar fazer aqui, hoje, ao estudarmos a lição número 3. Muito bem. Muito bem, muito obrigado, irmão José Eloy, por este resumo introdutório à lição. E, efetivamente, eu deixo-me aqui já dar um testemunho a todos os nossos irmãos e irmãs que nos possam ouvir, do seguinte: eu cada vez mais, quer dizer, esta convicção que eu vou exprimir não a tenho de hoje, mas cada vez mais ela é forte de que realmente a palavra de Deus tem poder. Tem poder nela própria. Porquê? Porque ela foi proferida pelo Deus Todo-Poderoso. E quando nós baseamos as nossas crenças, a nossa fé num assim diz o Senhor, num assim está escrito, nós estamos numa base absolutamente segura. E a única forma de nós podermos combater o inimigo ou vencer o inimigo não é entrar em diálogo com ele, não. E muitas vezes a nossa tendência, como seres humanos, é fazer o mesmo que Eva fez, entrar em diálogo. Não é entrar em diálogo, é basearmos-nos num assim diz o Senhor e proclamarmos isso, ok? E depois deixarmos que Deus haja. A pior coisa, quanto a mim, que Eva fez foi ter entrado em diálogo com a serpente,
Porque quando nós entramos em diálogo com o inimigo, pois bem, ele é tão astuto que ele nos é capaz facilmente de dar a volta, não é? Com, Exatamente. com, Esse é o com problema. ideias erradas. Portanto, nós temos que nos assegurar, não está escrito. Pois bem, Eva deveria pelo menos ter dito, olha, pode ser muito bonito tudo aquilo que estás a apresentar, pode ser muito interessante, mas tem um problema. E qual é o problema fundamental? Contradiz um claro assim diz o Senhor. E eu faço confiança nas palavras de Deus. E nós hoje, queridos irmãos e amigos, nós hoje somos confrontados com a mesma escolha com que Eva foi confrontada. Nós temos que fazer uma escolha. E a nossa escolha é, damos nós ouvidos a filosofias, a raciocínios que podem até parecer corretos, mas que são sofismas, ou seja, são pensamentos, raciocínios erróneos, mas que nos levam a pensar que são verdadeiros. Damos nós ouvidos a esses raciocínios ou acreditamos nós num assim diz o Senhor? Esta é a nossa grande escolha hoje. E em muitas coisas nós temos que fazer a escolha. E neste assunto que nós vamos abordar agora um bocadinho mais a fundo, em detalhe, nós temos que acreditar num assim diz o Senhor. A palavra de Deus é segura. É claro que infelizmente existem pessoas que não têm esse nível de confiança na palavra de Deus, mas é bom que o tenham. E se não têm, olha, eu faço aqui uma sugestão, faço o mesmo pedido que um dia aquele homem fez a Jesus: Senhor, eu acredito, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, pode haver algum grau de crença no seu coração, na sua mente, mas você sentir que essa crença não é suficiente, pois bem, peça a Deus que lhe dê sabedoria, que lhe dê fé. E quando nós recebemos este dom da fé, que é um dom que vem de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da fé, se é o autor quer dizer que está na origem da fé. Então, quando Deus coloca no nosso coração a fé, pois bem, nós acreditamos implicitamente na sua palavra. E, portanto, este assunto que é tão importante, mas tão importante mesmo, e que tem implicações poderosíssimas, tem que estar fundamentado num claro assim diz o Senhor. Ok? Muito bem, vamos então avançar, irmão. Muito bem. Ora bem, nós vimos que logo no início, portanto, digamos, da história da humanidade, não é? Os nossos primeiros pais, Eva foi confrontada com uma afirmação que a serpente proferiu, a serpente, ou seja, Satanás através da serpente, como já vimos em lições anteriores, e essa afirmação contradizia claramente uma afirmação feita por Deus. Deus tinha dito que certamente morrerás no dia em que comeres do fruto daquela árvore. E veio a serpente e disse, não, certamente não morrereis. Então eram duas afirmações diametralmente opostas, com valores diametralmente opostos. Portanto, Deus tinha dito, vais morrer, e Satanás vem dizer, não vais morrer. E em quem acreditar? Mais uma vez, ou acreditamos num ou acreditamos noutro. Infelizmente, há pessoas que tentam fazer aqui um tipo de junção. E então tentam harmonizar as palavras de Satanás com as palavras de Deus, e para elas o aviso certamente morrerás refere-se apenas ao corpo físico, perecível, não é? Isso ninguém pode negar, porque quando nós vamos a um funeral, nós vemos realmente o corpo morto lá, não é? Que não reage, não é? Mas, por outro lado, essas pessoas que tentam fazer esta harmonização das palavras de Deus com as palavras de Satanás dizem, não, aquilo que Deus disse é verdade para o corpo, mas o que Satanás disse é verdade para a alma, porque a alma não morre. E aqui é que está o grande erro, o grande engano. Um engano que não é de agora, portanto é um engano que já vem desde o início da história da humanidade e, portanto, as pessoas acreditam que existe uma alma, não é, que sobrevive, uma alma imortal que sobrevive à morte do corpo. Repito, não vamos aqui falar sobre a morte do corpo porque isso toda a gente acredita, porque contra factos não há argumentos, não é? Todos nós podemos ver que o corpo morre. Agora, que haja uma alma que supostamente não morre, pois bem, isso é mais difícil de provar, porque é algo imaterial, algo que não vemos. Pois bem, iremos ver que a Bíblia é claríssima ao afirmar que a alma é mortal. É mortal. Mas existe uma crença muito espalhada, mesmo entre a teologia cristã, de que a alma é imortal. Ora, partindo do pressuposto, que é falso, repito, é falso, a premissa que eu vou agora basear, na qual vou basear-me é falsa.
Mas se partirmos da premissa ou do pressuposto que a alma é imortal, então se é imortal não morre. Se não morre, ela permanece viva. E se permanece viva tem que estar em algum lado. E isto abre então espaço, ou abre então caminho para dizer, se a alma está viva e se ela então tem que estar em algum lado, então onde é que ela está? E é agora aqui que surgem várias hipóteses de resposta. Uns dizem, pois bem, a alma vai para o céu, para a presença de Deus. Outros dizem, não, a alma pode ir para o inferno. E a Igreja Católica Romana inventou um terceiro lugar, e esse lugar nem sequer é mencionado na Bíblia, que é o purgatório. A alma vai para o purgatório. Pois bem, entre os cristãos, então, existe esta noção muito difundida de que a alma é imortal e, portanto, se ela é imortal, vai para qualquer lado, não é? E esse qualquer lado pode ser ou o céu, ou o inferno, ou o purgatório, para os católicos ou romanos. Para os protestantes, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Nas religiões não cristãs, nomeadamente no budismo, no hinduísmo, existe a crença de que quando a pessoa morre, a alma imortal, que também acreditam nisso, pois bem, ela fica a vaguear aí no espaço à espera de poder ser reencarnada no outro corpo. E temos a base da doutrina ou da crença na reencarnação. Seja como for, e este é o ponto fundamental que o irmão Eloy já referiu, a crença de que a alma é imortal lança o fundamento para o principal pressuposto do espiritismo, que é possível entrar em contacto com as almas das pessoas falecidas. Portanto, se a alma é imortal, ela está em algum lado, se está em algum lado, então é possível entrar em contacto com essas almas. E aqui está o fundamento do espiritismo. E isto é muito grave, porque a Bíblia é claríssima ao afirmar que nós não devemos entrar em contacto com os mortos, ok? E por uma razão muito simples, é que a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Pois bem, mas vamos portanto, avançar. Pois bem, esta tentativa de harmonizar aquilo que Deus disse com aquilo que a serpente disse não funciona e é perigosíssima. E muitos têm muitas vezes tentado fazer esta aliança, esta fusão entre aquilo que Deus diz e aquilo que Satanás diz, simplesmente não funciona, ok? Porque o próprio Deus disse que poria inimizade entre nós e a serpente. Então quer isso dizer que essa inimizade é para nós sentirmos repugnância àquilo que vem da serpente. Portanto, não podemos harmonizar, temos é que rejeitar totalmente, e isto é uma prova de que temos fé em Deus. Correto? Correto, é isso mesmo. A lição de domingo, por exemplo, o que é que ela nos procura comunicar e ensinar? Que tanto nós como os animais somos almas. Somos almas. Onde é que isso está escrito? Em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 7, Sim. Nós verificamos que o texto bíblico para a criação do homem é: e formou o Senhor Deus o homem, Adão. A palavra Adão é uma palavra que é usada para a humanidade, para o ser humano. A palavra Adão significa ser humano. Nós estamos habituados a dizer Adão, o nome do primeiro homem, mas pronto, significa humanidade. Deus formou o homem do pó da terra, a humanidade do pó da terra, e depois soprou nesse corpo o sopro da vida. Correto. E o homem foi feito alma vivente. O texto não diz que ele recebeu uma alma. Isso. O texto diz que ele foi feito uma alma. O texto então mostra que a alma é o resultado da junção do corpo com o fôlego da vida. Correto. Então, há o pó e depois há o fôlego da vida, que em hebraico é Neshama, foi aquilo que Deus soprou dentro do homem, e o Neshama é o próprio Neshama de Deus, é o fôlego de vida que Deus tem, e que dele dimana, vai para todos os seres vivos, para tudo o que é criado, tudo o que é vivo e que existe, criado por Deus, partilha um pouco dessa vida que Deus tem. E é por isso que as coisas estão vivas e a vida vem de Deus, vem do próprio Deus, para os homens, animais, plantas, para tudo. Mas Deus soprou no homem o fôlego da vida, este Neshama, e o homem foi feito alma vivente, que no hebraico é Nefesh Hayah. Portanto, Nefesh é alma e Neshama é o fôlego da vida. E o Neshama é o fruto ou a junção do... Nefesh, é o fruto da junção do pó da terra com
o sopro da vida, que é Neshama. E são estas as palavras que são usadas na Bíblia em hebraico para descrever a pessoa, o ser humano. E, por exemplo, nós temos alguns textos também que falam que os animais são almas, isto no próprio livro de Gênesis. Se nós abrirmos, por exemplo, a Bíblia em Gênesis no capítulo 1 e no versículo 20, nós temos aqui que disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de almas viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Portanto, Deus aqui diz, dá ordem para que a terra produza almas viventes. No versículo 24 diz: disse também Deus: produza a terra almas viventes, conforme a sua espécie. Portanto, vemos aqui que os animais também são almas. Exato. Tudo o que Deus criou é chamado alma, aqui, portanto, nos textos sagrados hebraicos, em Gênesis. O homem é alma, o homem é nefesh, e as criaturas, os animais, os seres vivos também são nefesh, são almas, almas viventes. E Adão, reparem também, existe aqui um outro texto, em Gênesis no capítulo 2, no versículo 19, reparem, 2 no versículo 19, que diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e a todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todas as almas viventes, esse seria o nome deles. Então, aqui o texto hebraico diz também que são almas viventes. E Adão deu nome a todas as almas viventes. Exato. Então, isto é o que a Bíblia para já nos ensina, aqui na lição de domingo. O homem é uma alma vivente e as criaturas vivas que Deus criou nos 6 dias da criação são também chamadas almas viventes. Temos estes 3 textos, Gênesis 1:20, 1:24 e Gênesis 2:19, não é? Para aqueles que quiserem aprofundar este assunto. Eu até acho interessante que aqui na minha versão, portanto, estou a usar a versão mais clássica, que é a Almeida Revista e Corrigida. Diz aqui no versículo 24: e disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, e depois diz gado e répteis e bestas feras da terra. Ou seja, o gado, os répteis e as bestas feras da terra são almas viventes. São almas, exatamente. Ou seja, alma vivente nós poderíamos designar com uma expressão sinónima, é tudo o que é seres vivos. Portanto, isso, um ser vivo, criaturas vivas, exatamente. Portanto, tudo o que é ser vivo é uma alma vivente. E nesse aspecto, o livro de Eclesiastes também nos diz que o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais. Podemos ver esse texto no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, no capítulo 3 e nos versículos 19 e 20, diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. É interessante, o mesmo fôlego. Ok? Ou seja, isto ajuda-nos a compreender que este fôlego, que é a palavra hebraica ruá, portanto, traduzida também por espírito, não é? O espírito humano não é diferente do espírito dos animais. É o mesmo. É o mesmo fôlego. É o mesmo. E depois diz aqui ainda o autor Salomão: e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Porque todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Reparem que aqui Salomão está a fazer uma comparação do ponto de vista estritamente biológico, ou seja, da vida humana, da vida em si, perdão. Ou seja, em termos de vida, portanto, esta realidade, digamos, biológica, não há nenhuma vantagem do ser humano sobre os animais. Não. Claro que depois as diferenças são outras, não é? E não vamos agora aqui falar sobre isto. Mas em termos de vida, pois bem, o ser humano e os animais estão ao mesmo nível. É o que nos diz a palavra de Deus. Correto? E aquilo que Deus superou em Adão e Eva, o tal Neshama, que é a própria vida de Deus, não é? Que anima todas as coisas criadas, esse Neshama também existe nos animais. Exato. E isto é muito interessante. Portanto, em Adão, o texto de Gênesis 2:7 diz que Deus superou nele o Neshama. E os animais também tinham esse Neshama. Onde é que isso está escrito? Em Gênesis, no capítulo 7, versículo 22. Se nós abrirmos a Bíblia em Gênesis, no capítulo, isto que não é no hebraico, não é? É claro que a nossa Bíblia em português não diz isso, mas quem conhece o hebraico e puder consultar, vai descobrir que em Gênesis capítulo 7, versículo
o versículo 22, está escrito: tudo o que tinha Neshama Ruach em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Exato. Portanto, isto é a descrição do dilúvio, em que tudo aquilo que era seres vivos morreram com o dilúvio. E aqui é interessante que o verso bíblico diz que eles tinham tanto Neshama como tinham Ruach. Portanto, o Neshama foi dado aos homens e foi dado também aos animais, que no fundo é a vida, é o fogo de vida, é a vida que anima as nossas células. Tudo que é células vivas é animado por esta força que ninguém sabe explicar, que os cientistas não sabem explicar, mas que vem de Deus e que anima tudo o que é vivo, tudo o que é célula. Exatamente. É interessante que aqui na minha versão diz tudo o que tinha fogo de espírito, ou seja, isto até é uma... portanto, é uma repetição. Portanto, mas sabe porquê que é feita essa repetição? É feita essa repetição porque no hebraico estão lá duas palavras diferentes. Exatamente. Está Neshama e está Ruach. São as duas palavras utilizadas em todo o Antigo Testamento para designar a vida que anima o ser humano e os animais. Mas que são palavras sinónimas. Sinónimas, portanto, exatamente. Têm o mesmo sentido. Só que aqui é dada ênfase. Ou seja, aqui estamos perante, podemos dizer, um pleonasmo, não é? Portanto, porque ao falar em fogo, já não era necessário falar em espírito, mas diz o fogo de espírito, como que para enfatizar. É um tipo de ênfase. As figuras de linguagem são usadas, por exemplo, para dar ênfase. Como nós hoje, por exemplo, na linguagem escrita usamos um sublinhado, ou um negrito, ou um itálico, não é? Para dar ênfase a uma palavra, ou um conjunto de palavras. Pois bem, as figuras de linguagem é exatamente para isso, para dar ênfase. E aqui é para dar ênfase. Mas eu gostaria de ler aqui também, irmão, se me permite, o versículo anterior, o versículo 21. Porque o versículo 21 ainda é mais específico. Diz assim: e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, toda a carne. E o que é que esta expressão toda a carne significa? O texto agora vai dizer a seguir. Homens e animais. E diz assim: tanto de ave, ou seja, as aves estão incluídas, como de gado e de feras, subentendido animais terrestres, e de todo o réptil que se roja sobre a terra, e todo o homem. Então toda a carne incluía o quê? Incluía seres humanos e incluía animais, quer animais terrestres, quer aves. Ok? Exatamente. É óbvio. Uma vez lembro que um irmão perguntou: oh pastor, quando houve o dilúvio, será que os animais, os peixes também morreram? E eu virei para ele e perguntei: oh irmão, o que é que acha? E depois é que ele caiu em si e notou, portanto, que essa pergunta não faz razão de ser. Ou seja, os animais aquáticos ainda ficaram com um habitat muito maior, não é? Ou seja, esses que apareceram. Portanto, os que apareceram eram os animais, digamos que respiram o ar, não é? Que são os animais terrestres e as aves. E o versículo diz isso, o versículo 22, a segunda parte do verso 22, tudo o que havia em terra seca morreu. Em terra seca, exatamente. Aqui fala desta versão no seco, portanto, mas na outra versão diz em terra seca. Ou seja, em terra seca, portanto, são seres, que têm que respirar do ar e vindo à água, portanto, eles, digamos, morreram afogados, não é? Já agora um outro versículo, o versículo 15 diz: de toda a carne em que havia fôlego de vida entraram de dois em dois para Noé na arca. Este fôlego de vida, a palavra hebraica é ruach. Ou seja, a palavra que todo o Antigo Testamento utiliza para dizer aquilo que está dentro do homem é a mesma palavra que a Bíblia utiliza aqui para dizer que está dentro dos animais, que é o ruach. Tanto o Neshama como o ruach existe nos animais e nos homens. E aqui o que diz o versículo 15 deste capítulo 7, entraram de dois em dois, nós sabemos quem é que entrou dois em dois, foram os animais. E portanto, isso mesmo. Falando dos animais, diz que neles havia espírito de vida. Ruach, em hebraico. Exatamente. Ou seja, não há qualquer dúvida, a Bíblia coloca no mesmo plano, digamos, a biologia da vida. Ou seja, aquilo que dá vida aos seres humanos, dá vida aos animais. É este espírito que ninguém consegue explicar por uma razão muito simples, quanto a mim, é porque vem de Deus. E, portanto, é algo que vai para além, portanto, do poder humano. Só Deus é que pode alimentar essa vida. Ok? Muito bem, eu creio que esta noção, portanto, ficou clara. Agora, vamos, portanto, à lição de segunda-feira, que fala aqui, portanto, de que a Bíblia fala da alma como sendo algo que é mortal. E temos aqui estes textos de Ezequiel, capítulo 18, e versículos 4 e 20, que são textos que eu utilizo muitas vezes para mostrar, portanto, que a alma é mortal
e não imortal, como a esmagadora maioria das pessoas acredita. Porquê? Porque cá diz, em Ezequiel no capítulo 18 e no versículo 4, diz assim: eis que todas as almas são minhas. Isto é Deus a falar através do seu profeta Ezequiel. Todas as almas, poderia-se usar aqui outro termo, todas as pessoas, ou seja, todos os seres vivos, mas neste caso seres vivos, seres humanos. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, este texto diz claramente que a alma pode morrer. Ora, se pode morrer, então a alma não é imortal. Não é imortal, é mortal. Correto? O versículo 20 diz também: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Portanto, a alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma, claro, sabemos aqui a alma é o ser vivo, digamos, a pessoa, não é? Vai morrer. Mas aqui o termo usado no original é a palavra, portanto, para alma. Então, fala da alma como podendo morrer. É interessante que uma vez utilizaram, portanto, este texto de Mateus 10, 28, que vem mencionado na lição de segunda-feira, para dar a entender que, portanto, a alma não perece, ok? Eu vou ler esse texto, Mateus 10, 28, que diz assim, Mateus capítulo 10 e versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ok? Isto é o que diz a primeira parte do versículo 28 do capítulo 10 de Mateus. Então alguém me tentava, digamos, convencer de que a alma é imortal. E pegava neste texto para dizer, então, se não se pode matar a alma, quer dizer que a alma é imortal. E quando eu fui confrontado com isto, eu imediatamente respondi da seguinte maneira: não se importe de ler, por favor, o resto do versículo. Então a pessoa leu o resto do versículo, porque só tinha ficado na leitura da primeira parte do versículo. E a segunda parte do versículo diz: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então não só o corpo pode perecer no inferno, mas a alma também pode perecer. O que é que o verbo perecer significa? Terminar, ok? Então, a primeira parte do versículo, reparem, o objetivo aqui desta frase proferida por Jesus não é dizer que a alma não pode morrer, é fazer uma distinção entre aqueles que apenas têm poder para matar o corpo, mas não podem matar a alma. Ao passo que há aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, obviamente que é Deus, não é? Então, a alma pode perecer. Se a alma pode perecer, então ela não é imortal, mas sim mortal. Ok? Portanto, a alma, portanto, segundo a Bíblia... Aliás, a palavra de Deus é muito clara, por exemplo, ao dizer naquele texto de 1 de Timóteo, no capítulo 6. Exatamente. 1 Timóteo, no capítulo 6, não é? E no versículo 16... no versículo anterior, portanto, Paulo refere-se ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e depois no versículo 16 diz: o único que possui imortalidade. Ora, se o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é claramente uma referência a Deus, é o único que possui imortalidade, quer dizer que mais ninguém possui imortalidade. Ninguém tem, exatamente. Portanto, só Deus é que possui imortalidade. Portanto, aliás, nós aprendemos na lição que nós estudamos que uma das punições que Deus deu a Adão e Eva foi que eles não poderiam mais comer o fruto da árvore da vida. Exato. O que é que isto quer dizer? Eles só poderiam viver eternamente, só poderiam ser imortais, digamos assim, se eles continuassem a comer do fruto da árvore da vida. Exato. Uma vez que foi-lhes impedido o acesso ao fruto da árvore da vida e foram expulsos do jardim, não mais poderiam viver eternamente. Portanto, eles não são imortais. A raça humana não é imortal porque dependiam do fruto da árvore da vida, que agora não têm acesso. Exatamente. E eu creio que isso, Deus fez desta forma a raça humana para que pudessem os nossos primeiros pais e os seus descendentes, não é? Ter sempre consciência que a vida não nos pertence, não é um dom inerente a nós mesmos. Isso. É um dom que recebemos de alguém exterior a nós. E, portanto, como que para colocar na mente do ser humano a ideia de que eu preciso de me conectar a uma fonte exterior a mim para receber energia dessa fonte. É como, por exemplo, um aparelho elétrico, ou vamos dizer, por exemplo, um telemóvel, não é? Tenho aqui o meu telemóvel. Então, este aparelho, neste momento, tem energia,
Mas esta energia que está cá dentro não foi produzida por ele próprio. Ele teve que ir buscar esta energia a uma fonte. E qual é essa Isso. fonte? Pois bem, eu tenho que ligar aqui um fio a este... Não estou a dizer nada que as pessoas não saibam, obviamente, porque toda a gente hoje tem um telemóvel e, portanto, sabe perfeitamente do que eu estou a dizer. O que é que nós precisamos de fazer? De conectar este aparelho através de um fio, não é? E de uma ficha à tomada, não é? Da corrente elétrica, e então o aparelho recebe energia dessa fonte, Isso. ok? Então, nós é a mesma coisa. A árvore da vida era, digamos, a fonte da energia. A partir do momento em que Adão e Eva foram proibidos, foram impedidos, melhor dito, de se conectar a essa árvore, eles não mais podiam ir buscar energia a essa fonte. E alguns dirão, bom, mas mesmo assim Adão viveu 930 anos. Pois viveu. Quer dizer que a carga da bateria que ele tinha deu para 930 anos. Imaginem como era boa a bateria que ele tinha recebido de Deus. Agora, ao fim desses 930 anos, a carga, digamos, acabou. E ao acabar, ele morreu. Exatamente, exatamente. Agora, até os redimidos na eternidade vão necessitar de se conectar à árvore da vida, porque se não se conectarem à árvore da vida, não vão ter vida eterna. Exatamente, exatamente. Agora, como é que nós podemos ter a certeza que os redimidos irão ter vida eterna? Porque nunca mais vão ser desconectados dessa árvore da vida. E, portanto, vão poder ir sempre à fonte, e ao irem à fonte estão sempre a receber carga na bateria. E sempre a receber carga, sempre a receber carga. E, portanto, como essa conexão é eterna, a vida naturalmente será uma vida eterna, ok? Mas ficará sempre nas criaturas humanas esta noção que Deus quer transmitir: vós tendes vida, mas não tendes vida por vós mesmos. Vós tendes vida através de mim, através de vos conectardes a uma fonte exterior a vós mesmos. Isto é muito importante nós termos esta noção em mente. E há uma solução. A solução não é ter uma alma imortal, não é? Como Satanás disse no início, que o ser humano que não morreria, contrariando as palavras de Deus. A solução que Deus tem para isto é ou a árvore da vida, no início e agora na nova terra. Aqueles que forem salvos, que se forem colocados na nova terra, terão acesso à árvore da vida para viverem eternamente sem nunca envelhecerem. As células não envelhecem, permanecem sempre jovens, sempre com muita energia, sem cansaço. Portanto, o fruto da árvore da vida é de facto um prodígio. Mas a solução que Deus tem para o problema da morte neste momento é a ressurreição. Portanto, a solução não é uma alma imortal, mas sim a ressurreição Exatamente. do corpo. Exatamente. Essa é a solução que Deus tem. E a Bíblia diz que todos sairão da sepultura. Exatamente. Tanto os salvos como os não salvos, tanto os que habitarão na nova terra como os que não irão habitar na nova terra, todos sairão da sepultura. Exatamente. E Jesus diz isso em João no capítulo 5. João 5, exatamente. Pode ler, irmão, pode ler esses textos. Então, vamos abrir em João capítulo 5 e vamos ler então o versículo 28 e 29. E 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E ficamos a saber por estes versículos que há duas ressurreições. Exatamente. A ressurreição da vida e a da condenação. Exato. Os crentes, os que participarem da ressurreição da vida, serão revestidos de imortalidade ou de incorrupção. Os outros estarão destinados a uma morte eterna que a Bíblia chama a segunda morte. Isso. Chama o lago de fogo e enxofre ou a segunda morte, que é uma morte eterna. Eterna porque não tem retorno, ou seja... Não tem retorno, não tem recuperação. Exatamente. Portanto, esses que morrerão a segunda morte nunca mais ressuscitarão. Nunca mais ressuscitarão. Porquê? Nós já vamos ver agora na lição de terça-feira, há um pormenor muito interessante que nós vamos aprender. Já agora, irmão, peço desculpa de interromper, antes de passar para o assunto seguinte, deixe-me só aqui ler mais um outro texto que vem corroborar ou reforçar aquilo que vem em João 5, 28 e 29. É o texto de Atos 24, 15, ok? E neste texto de Atos 24, 15 diz assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos. Há de haver, aqui o autor bíblico está a pôr isto no futuro, como um evento futuro. Há de haver ressurreição de mortos, mas depois ele diz, assim dos justos como dos injustos. Portanto, este texto... Ora bem, cá está, novamente o ensino apostólico. Exatamente. Portanto, aqui mostra que os apóstolos estavam em plena sintonia com aquilo que Jesus ele próprio tinha ensinado.
duas ressurreições, todos hão de sair da sepultura, bons e maus. Exatamente, exatamente. Só que uns ressuscitam para a vida eterna, para a ressurreição da vida, outros ressuscitam para a morte eterna, para a ressurreição do juízo ou ressurreição da condenação, conforme diz outra versão bíblica. Ok? Agora sim, irmão, pode avançar na ideia que há bocadinho iria iniciar. Portanto, o que é que podemos dizer aqui? Os crentes, portanto, serão revestidos de imortalidade, os outros serão condenados à morte eterna. Já agora, eu gostaria de ler para todos um texto que está aqui no Espírito de Profecia, também dos escritos de Ellen White, que é aqui no nosso comentário à lição da Escola Sabatina, e que diz assim: Satanás disse aos seus anjos que fizessem um esforço especial para espalhar a mentira dita no início a Eva no Éden: certamente não morrereis. E sendo o erro recebido pelo povo, e sendo este levado a crer que o homem é imortal, Satanás induziu-os a crer que o pecador viverá em eterno estado de miséria. Vejam o esquema, portanto, ele é um estratega, nós já aprendemos na primeira lição, ele é um grande estratega, e agora qual é a estratégia dele? Portanto, sendo o erro recebido pelo povo, e sendo o povo levado a crer que o homem é imortal, Satanás então induziu-os a crer que o pecador viverá em eterno estado de miséria. Estava então preparado o caminho para Satanás agir através dos seus representantes, e apresentar Deus perante o povo como um tirano vingativo e como alguém que mergulha no inferno todos os que não lhe agradam e que os faz para sempre sentir a sua ira. E enquanto sofrem indizível aflição e se contorcem nas chamas eternas, ele é representado, ele, Deus, a olhar para eles com satisfação. Satanás sabia que se este erro fosse recebido, Deus seria odiado por muitas pessoas em vez de amado e adorado, e que muitos seriam levados a crer que as ameaças da palavra de Deus não seriam literalmente cumpridas, pois seria contra o caráter benevolente de Deus e o caráter de amor mergulhar nos tormentos eternos os seres que ele criara. E um outro texto diz assim: Deus põe dentro do homem a vida e a morte. Vi, porém, que Deus não os encerraria no inferno para suportar intermina desgraça, nem os levaria para o céu, pois colocá-los na companhia dos que são puros e santos, fá-los-ia extraordinariamente infelizes. Mas irá destruí-los completamente e fará com que sejam como se não tivessem existido, e então a sua justiça será satisfeita. Ele formou o homem do pó da terra, e os desobedientes e profanos serão consumidos pelo fogo e voltarão de novo ao pó. Portanto, isto é a segunda morte. Nós estamos a falar da segunda morte, que é o destino daqueles que não serão salvos. Exato. Irmão, há bocadinho eu queria ter referido, mas depois esqueci-me. Por exemplo, na versão mais clássica, que é a versão Almeida Revista e Corrigida, por isso é que eu também tenho aqui esta versão, aliás, uso as duas. No livro de Gênesis, eu vou aqui apresentar, portanto, vários textos. No capítulo 46, portanto, Gênesis capítulo 46, o irmão tem aí a versão mais recente e depois eu vou-lhe pedir também, eu vou ler nesta versão, depois o irmão lê nessa versão também. Portanto, Gênesis 46, 15. Vamos ver primeiro este versículo. Gênesis 46, 15. Portanto, diz aqui nesta versão: Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã-Arã, com Dina, sua filha. Todas as almas dos seus filhos e de suas filhas foram 33. Então, aqui, portanto, está aqui a fazer um relato dos filhos que Jacó teve, através de 4 mulheres, não é? E então, falando dos filhos que teve de Leia, foi a primeira mulher com quem ele se casou, portanto, diz que estes são os filhos de Leia que deu a Jacó, todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33, as almas de seus filhos. Como é que diz aí nessa versão? Portanto, diz aqui que todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70, no verso 27. 46, 15 primeiro. 46, 15. 46, 15 primeiro. Então, sim. O 15 são estes os filhos de Lia, tal, que deu à luz, e depois diz, e de suas filhas, 33. Os filhos de Lia que ela deu à luz a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha, todas as pessoas, pessoas. Todas as pessoas, exatamente. Então, nessa versão aparece a palavra pessoas. Nesta versão aparece a palavra almas. Porque a palavra hebraica aqui neste versículo é nefesh. Exatamente. A palavra hebraica é nefesh aqui. E alguns poderão perguntar, então, mas qual é a versão que está mais correta? É a versão que diz pessoas ou é a versão que diz almas? As duas estão corretas. As duas estão corretas. Porquê? Porque estes dois termos são sinónimos. Portanto, dizer alma ou dizer pessoa é rigorosamente a mesma coisa.
E ok? no verso 27 diz: todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. O original diz: todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Exatamente, é o Portanto, como foram diz aqui. 70 nefes, 70 nefes, 70 Exatamente. almas, Mas temos 70 mais, pessoas. temos por exemplo no versículo 22, diz assim: estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E aí, Isso. portanto, o que é que diz? Versículo 22. 14 pessoas. 14 pessoas, exatamente. Porque o sentido de alma na Bíblia é esse mesmo: é um ser vivo, é uma pessoa, é uma criatura. Exatamente. Mais o texto 26, versículo 26, 46, 26. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram da sua coxa, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Isso, exatamente. E aqui diz pessoas, porque o Pessoas. sentido no hebraico é mesmo esse: nefesh, Exatamente. alma, pessoa, ser vivo, criatura vivente. Então, esta é uma ideia bíblica e que queremos que fique bem alicerçada na sua mente. Quando a Bíblia fala de alma, alma, o sinónimo de alma é pessoa. Ponto final. Não há como criar mais confusão. Alma igual a pessoa. São termos sinónimos. E vemos aqui como duas versões bíblicas usam, portanto, uma versão usa o termo almas e outra usa o termo pessoas. É rigorosamente a mesma coisa. Ok? Há Isto um texto também, há um texto em Atos no capítulo 2, versículo 41, correto, Atos 2:41, também ia que referir diz: este texto. então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pessoas, E a, eu e vou a ler, palavra, e a palavra grega é a palavra equivalente a nefesh no hebraico. E a exatamente, palavra equivalente é psique. psique, exatamente, Psique. Ou seja, 3.000 psiques foram batizadas. exatamente, 3.000 almas foram batizadas. exatamente. 3.000 Aliás, pessoas foram esta batizadas. versão, eu vou ler o que diz esta versão, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso. E a Ok? minha tradução diz pessoas. Pessoas. Pronto, cá está. Ok? Então, almas é igual a pessoas. São termos, repito, sinónimos, ou seja, palavras que têm o mesmo significado, e rigorosamente o mesmo significado, tá bom? Portanto, quando ouvir falar em alma, não pense, segundo o conceito da teologia popular, que a alma é algo desencarnado que anda por aí. Como às vezes se diz as almas do outro mundo, as almas dos falecidos. Não, 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 não. Não há alma dos falecidos. Portanto, alma é pessoa. Ponto final, parágrafo. Por exemplo, existe uma expressão na língua portuguesa, não sei se no Brasil existe essa expressão, mas, por exemplo, na língua portuguesa, aqui de Portugal, diz, por exemplo, vai-se a uma aldeia e é uma aldeia em que quase não está lá ninguém ou não vive lá ninguém. Digamos, uma aldeia deserta, que toda a população que lá tinha saiu. Então, a pessoa vai lá e diz assim, olha, eu fui àquela aldeia, mas não havia lá viva alma. O que é que quer dizer essa expressão viva alma? Viva alma, ou alma viva. Não estava Alma lá viva. ninguém, não havia lá Exato. pessoa nenhuma, ok? Também existe a expressão, olha, naquela aldeia existem lá só 3 almas, Isso. ou 3 almas penadas. O que é que quer dizer? São 3 pessoas que penadas porquê? Porque sofrem a pena, digamos, de não ter mais ninguém que lhes faça companhia. É nesse sentido que alma penada significa. Portanto, alma, volto a dizer, isto é muito importante, e desculpe a nossa repetição, eu já disse isto muitas vezes, eu sei, mas é mesmo para que fique bem claro e para enfatizar que alma, no conceito bíblico, é igual a pessoa. Fiquem com esta ideia bem clara na vossa mente. Ok? Muito bem, irmão, eu ia chamar agora a atenção aqui para um outro aspecto, que é o que vem referido na lição terça-feira, que é acerca do espírito, porque muitas vezes existe a confusão entre espírito e alma. E há pessoas que pensam que alma e espírito é a mesma coisa. Pois bem, não é. Pois bem, o espírito é um componente da alma. Ou seja, a alma, para existir, tem que ter 2 componentes agregados entre si, que não podem estar separados um do outro. E deixem-me dar-vos aqui uma imagem para que este conceito fique ainda mais claro na vossa mente, àqueles que nos estão a ouvir. Imagina uma lâmpada. Uma lâmpada é um corpo físico. Nós podemos ver uma lâmpada, nós podemos apalpar uma lâmpada, pegar na lâmpada, até cheirar a lâmpada, embora, enfim, não tenha cheiro nenhum, não é? Mas nós, ao pegarmos numa lâmpada, estamos a pegar num corpo físico, visível, palpável, tangível, correto? Ora bem, se essa lâmpada estiver bem enroscada num casquilho e esse casquilho, uma corrente elétrica ou uma energia elétrica passar por lá,
e fizer com que a energia elétrica percorra o filamento ou digamos, o que houver no interior dessa lâmpada, então o que é que resulta? Resulta luz, que é a razão para a qual a lâmpada foi fabricada, não é? As lâmpadas foram fabricadas para emitir luz, para produzir luz. Então, para haver luz, o que é que tem que haver? Tem que haver duas coisas. Tem que haver uma lâmpada e tem que haver energia elétrica. Porque se houver só energia, não houver lâmpada. E se houver só a lâmpada e não houver energia, não há luz. Então, para haver luz, tem que estar as duas coisas em simultâneo presentes. Ok? Por isso é que quando nós queremos desligar uma lâmpada, o que é que nós fazemos? Clicamos no interruptor. O que é que faz aquele clique no interruptor? Faz uma desconexão, uma conexão ou uma desconexão de um circuito elétrico. Então, quando nós ligamos o interruptor, estamos a estabelecer um circuito elétrico de modo a que passe energia elétrica por uma lâmpada. Quando nós desligamos o interruptor, nós desconectamos esse circuito elétrico, de modo que não passa mais energia pela lâmpada. E o que é que acontece à luz? Simplesmente deixou de existir. A lâmpada continua lá, mas está morta, digamos assim. Então, reparem, a lâmpada é como o corpo, porque assim como a lâmpada pode ser vista, tocada, sentida, assim o corpo. O corpo é algo que se vê, não é? Mesmo um corpo morto, vê-se, pode-se palpar, não é? As pessoas, por exemplo, num funeral, às vezes até beijam o corpo, não é? Da pessoa falecida, não é? Portanto, o corpo é algo palpável, visível, tangível, ok? Mas, assim como a energia elétrica não é algo visível, não é? Embora nós possamos sentir, não é? Eu já senti, não é? Quando apanhamos um choque, não é? Mas não é visível, não é tangível, não é? Mas quando esse elemento invisível se alia ou se junta ao elemento visível, que é o corpo, então há vida. E a vida podemos dizer que é a luz. Ou que a luz da lâmpada é a vida da lâmpada. Ok? Portanto, os dois elementos têm que estar juntos. Ok? Mas não confundir a energia elétrica com a luz. Porque não é a energia elétrica em si que produz luz. Não todos os fios elétricos que passam aí nos campos estavam todos iluminados e não estão. Pois. Correto? Correto, é isso mesmo. A gente de noite via aí os campos iluminados, onde passam fios elétricos, via tudo iluminado. Não. Portanto, para haver luz tem que haver energia elétrica sim, mas associada, portanto, a uma lâmpada. Ok? Pois bem, com a vida humana é exatamente a mesma coisa. Não confundir alma, que é o que resulta da combinação do corpo com o espírito. O espírito é uma parte do todo, ok? É uma parte do todo, ok? Agora, eu faço aqui uma pergunta para reflexão. O que é que acontece à luz quando se desliga o interruptor? Podemos dizer que essa luz voltou à central, ou que anda, digamos, a divagar por aí, ou a andar por aí? Não, simplesmente ela deixou de existir. Da mesma forma, quando o nosso Criador e Mantenedor desliga o nosso interruptor, o espírito é retirado do corpo, e ao ser retirado do corpo, o que é que acontece à vida? A vida simplesmente acabou, desligou, apagou, a vida não vai para lado nenhum, nem anda por aí, não é? Como os reencarnacionistas acreditam. Não, a vida simplesmente deixou de existir. Outra coisa, este espírito que volta para Deus é o mesmo espírito que há nos animais, como já vimos, ok? E portanto este espírito não é uma entidade consciente, portanto este espírito volto a dizer, portanto é apenas e só o fogo de vida, é o ar que nos mantém vivos, que nós respiramos. Podemos ir um pouco mais fundo ainda. Se nós examinarmos a Bíblia com muita atenção, nós verificamos que a palavra espírito ou alma, a palavra ruach ou nefesh, são utilizadas no Antigo Testamento também para se referir, portanto, à nossa disposição mental, ao nosso temperamento, ao nosso caráter. E a Bíblia muitas vezes utiliza para se referir ao nosso caráter, ao nosso temperamento, à nossa disposição mental, às nossas manifestações cognitivas ou afetivas, não é? Ou às nossas manifestações de vontade. A Bíblia chama isso a alma ou o espírito.
porque isso é uma manifestação da própria pessoa viva. Então, Exatamente, da própria pessoa vida, da própria vida. Exatamente. a Bíblia utiliza essas palavras para se referir a isso. Só que a única diferença entre o ensino bíblico e o ensino do Espiritismo é que não há qualquer existência consciente da alma ou espírito após a morte. Não há qualquer existência consciente. Tudo entra num sono. Portanto, a alma, o espírito ou a pessoa, portanto, tudo entra num sono até à ressurreição na segunda vinda de Cristo. Correto. E esse é o grande ponto-chave distintivo entre a mentira de Satanás e a Bíblia. Não há consciência após a morte. Isso. Agora, a pessoa entra num sono, a alma entra num sono, o espírito entra num sono. O que é a alma, o que é o espírito? É o caráter da pessoa, é a sua personalidade, as suas memórias, os seus pensamentos e sentimentos, tudo aquilo que constitui a vida íntima da pessoa, não é? Tudo isso entra num sono até à ressurreição futura. Exato. Onde é que nós podemos encontrar isto? Vamos começar em primeiro lugar pelo Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que descreve o processo reverso da morte. O processo reverso da morte em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7... Diz assim, e o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Isso. Ora, isto aqui mostra realmente, este versículo mostra o processo reverso da criação. Deus fez o homem do pó, soprou nele o fôlego da vida e agora na morte o fôlego da vida volta novamente para Deus e o pó volta à terra. Ora, existe um outro versículo que também descreve muito bem este processo, que é Salmos capítulo 104, versículo 29. E em Salmos 104, 29, o texto diz: se lhes tiras a respiração, o ruá, voltam ao pó. Então, o que é que faz com que o ser humano volte ao pó? Se dele for retirado o ruá, que é o espírito, que é a mesma palavra que é utilizada aqui em Eclesiastes 12, 7, é o ruá. Se eles tiram o ruá, o homem morre e volta ao pó. E há um outro texto em Jó, no capítulo 34, no versículo 14 e 15, que também diz o mesmo. Se Deus recolhesse o seu espírito, o seu ruach, porque Deus tem o seu ruach, e o sopro, o neshama, aqui são usadas as duas palavras, é muito interessante aqui em Jó capítulo 34, se lhe retirares o espírito e o sopro, o neshama e o ruach, eles voltam ao pó. Portanto, o homem morre, o homem fica sem consciência nenhuma, quando estas coisas saem do seu corpo, que é a vida que Deus deu e que são utilizadas na Bíblia também para descrever as suas faculdades mentais, intelectuais, morais, espirituais, não é? Que estão dentro do ser humano. Mas faz sentido que espírito também, portanto, simbolize essas faculdades mentais, porque essas faculdades mentais só existem havendo vida. Porque, isso mesmo. perecendo a vida, essas faculdades todas perecem. É o que nos diz Eclesiastes 9, por exemplo, não é? Exatamente. É o que nos diz, por exemplo, o Salmo 146,4, que eu vou ler. Portanto, Salmo 146,4, que diz assim: sai-lhes o espírito, ou seja, falando daqueles que morrem, não é? Sai-lhes o espírito e eles tornam-se em sua terra. Isso. Naquele mesmo dia, que dia é este? É o dia Parece em que morrem, parecem os seus pensamentos. Ora bem, aqui é que é a grande verdade bíblica, que convém estar bem enraizado nisto, porque esta é a verdade que desmascara, que desmente a mentira de Satanás feita desde o princípio. Exatamente. Que na morte há consciência. Não, na morte não há consciência. Exatamente. A morte não, a vida não continua após a morte. Exatamente. Não. Exatamente. Tudo entra num sono e nós já vamos ver isso. Lembram-se daquele versículo que diz: bem-aventurado o homem cujo espírito não há dolo. O dolo faz parte do caráter da pessoa. Exato. E a Bíblia diz em Salmos capítulo 32, versículo 2, que em cujo espírito não há dolo. Portanto, bem-aventurado esse homem. Ou seja, o dolo é uma parte do caráter da pessoa e que a Bíblia atribui como fazendo parte do espírito. Correto. Então, espírito e alma não apenas são vida, mas também são as características intelectuais, morais e espirituais da pessoa. Correto. Agora, isso tudo entra num grande sono quando a pessoa morre. Não há consciência. Não há consciência absolutamente nenhuma. É um milagre que Deus faz, em que preserva tudo aquilo que a pessoa é, a identidade da pessoa, preserva a personalidade, preserva o caráter da pessoa, a identidade da pessoa, as suas memórias, as suas recordações, os seus pensamentos. Aquilo é tudo preservado, como nós muitas vezes passamos as coisas para um disco rígido de computador, por exemplo, ou para uma pena, não é, que nós usamos e metemos lá os dados todos.
e depois aqueles dados passam novamente para o software e nós conseguimos ver no ecrã tudo o que Exato. está lá contido naquela pena ou naquele disco, assim também Deus vai fazer o mesmo na ressurreição, quando o corpo for novamente formado, esse software é novamente introduzido no corpo e Exatamente. a identidade da pessoa, a personalidade da pessoa, o caráter da pessoa, volta tudo a funcionar novamente. Porquê? Porque se uniu ao corpo. Exatamente. Porque isso sem o corpo não funciona, não tem Exatamente. vida, não tem Exatamente. consciência. Isso entra num grande sono até à ressurreição. Ahm, Eu, já eu agora, gostei, eu gostei dessa analogia, irmão, porque repara, quando nós desligamos um computador, ele fica sem vida, ou seja, ele está morto, digamos assim, mas a informação está lá isso, armazenada. E quando lhe damos vida novamente, está lá a informação. Portanto, o que é que exatamente. Deus vai fazer? Nós morremos, não é? Mas a informação fica retida, digamos, nos discos rígidos celestiais, digamos assim. E quando o Já agora, Senhor refizer, portanto, a criatura pela ressurreição, todas essas características que ficaram guardadas, digamos, nos discos rígidos celestiais, serão novamente colocadas naquela pessoa. exatamente. Agora, deixa-me ler-vos um texto que nem todos conhecem, muito interessante e que abre assim uma porta para nós irmos um pouco mais fundo nesta questão e conseguirmos entender um pouco melhor estas coisas. É um texto que se encontra no manuscrito 76 do ano 1900 e que foi colocado na meditação Maranata de 1977, também na meditação de 20 de outubro. Uhum. E lá está escrito assim: e quando eu encontrei este texto há uns 20 anos atrás, eu fiquei deliciado com isto. Porque é assim, porque isto abre a nossa mente para compreendermos alguma coisa. E o texto diz isto: o Espírito, e sabem que Ellen White está a citar o texto de Eclesiastes 12:7. Ok? Ela aqui com estas palavras cita Eclesiastes 12:7, que diz: o pó volta à terra como era e o Espírito volta para Deus. Uhum. Então, e este espírito aqui no hebraico é Ruach, é o Uhum. espírito, que é Sim, usado também em todo o Antigo Testamento para descrever estas manifestações cognitivas, afetivas e volitivas do ser humano. O correto. espírito, a moral, a parte espiritual, moral e intelectual do ser humano, a vontade, as emoções, desejos, estão a ver? Está tudo abrangido. Isso. Está tudo abrangido por estas palavras, Ruach e Nefesh. E então o texto diz assim: o espírito, o caráter do homem, volta a Deus para ser preservado. Estão a ver, ou seja, de algum modo miraculoso, de algum modo Deus exercendo o seu poder, Isso. preserva o caráter da pessoa. E o que é que Aaron White diz que é o caráter? É o espírito. Exatamente. Então, este espírito, o espírito, vírgula, o caráter do homem, vírgula, volta a Deus para ser preservado. Na ressurreição, todas as pessoas terão o seu próprio caráter, Isso. que pertence àquela pessoa. Então, Exatamente. todas as pessoas terão o seu próprio ruach, o seu próprio caráter. E aqui é bonito porque nós vemos que a palavra ruach usada no Antigo Testamento é usada aqui por Ellen White para espírito. E ela diz que é o caráter. Está bem? Uhum. Então, o caráter é constituído por pensamentos e sentimentos e é isso que é preservado por Deus na morte, nesse tal sono. Nesse Exatamente. tal sono. Exatamente. E já agora deixa-me ler-vos um texto do Espírito de Profecia que eu também tenho aqui. E aqui na lição de sexta-feira é muito interessante, diz: se fosse verdade, isto é no próprio trimensário, se fosse verdade que a alma passa diretamente para o céu na hora da morte, bem poderíamos então ansiar a morte em lugar da vida. Isso. Por esta crença, muitos têm sido levados a pôr termo à existência. Isso. Quando estão dominados pelas dificuldades, pelas perplexidades e pelo desapontamento, parece fácil quebrar o fio da vida e voar para as bênçãos do mundo eterno. Em parte alguma das Sagradas Escrituras se encontra a declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a recompensa ou os ímpios para o castigo. Os patriarcas e profetas não fizeram esta afirmação. Cristo e os apóstolos não fizeram nenhuma sugestão a este respeito. A Bíblia ensina claramente que os mortos não vão imediatamente para o céu, conscientes. Eles são representados como estando a dormir até à ressurreição. Exatamente. E nos comentários de Helena White, aqui na página 24, diz assim: na página 24 diz assim: a Bíblia ensina claramente que os mortos não vão imediatamente para o céu, ficam a dormir até à ressurreição. Parecem os pensamentos, descem ao silêncio, não sabem mais nada. Bendito descanso. Para eles é apenas um momento. Dormem e serão despertados pela trombeta de Deus para uma imortalidade gloriosa.
ao serem chamados do seu profundo sono. Agora, muita atenção aqui, é interessante. Ao serem chamados do seu profundo sono, começam a pensar exatamente onde tinham parado na morte. Isso mesmo. A última sensação foi a agonia da morte, o último pensamento que estavam a cair sob o poder da sepultura. Ao se levantarem da sepultura, o seu primeiro pensamento será expresso na triunfante aclamação: onde está a morte a tua vitória. Então, na analogia que nós usamos do aparelho desligado e depois vem a eletricidade, por exemplo, um gravador ou um leitor de CDs, um leitor de cassetes daqueles antigos, a gente desliga a corrente, ele está a ler a fita e aquilo parou ali. Quando a gente liga a corrente, a fita continua exatamente onde parou. Exatamente. A voz da pessoa, ou a música, ou seja lá o que for. E é exatamente assim que vai acontecer com as pessoas que morrem. O último pensamento foi aquele, quando Jesus os ressuscitar, o pensamento é reatado exatamente no sítio onde parou. Exatamente. Eu sei que foi feita uma experiência no Hospital Adventista do Bonga, em Angola. Conheci essa missão quando tinha 12 anos de idade e depois, passado 33 anos, voltei lá. Portanto, é essa mesma missão. E então ouvi que quando esse hospital estava em pleno funcionamento, um dia quiseram fazer uma experiência com alguns doentes que iam ser anestesiados. E por acaso aqui a lição de sexta-feira até fala exatamente dessa vivência na anestesia. Então o que é que faziam? Para a pessoa não estar muito tensa, diziam assim: olha, começa a contar. E então, enquanto estavam lá, portanto, a preparar para dar, portanto, a anestesia, a pessoa começava a contar. E então a pessoa começava a contar 1, 2, 3, e o anestesista aproveitava e introduzia a anestesia, portanto, no sistema, no soro, não é? Que está ligado, portanto, a uma veia, não é? No paciente. E quando chegava ali ao 5, 6, e ficava. A anestesia durava, a cirurgia durava 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, o tempo que fosse necessário, e quando estavam a recuperar da anestesia, começavam a ouvir eles dizer 7, 8, 9, ou seja, o que é que estava a acontecer? Eles iam retomar o pensamento onde ele tinha exatamente ficado. Exatamente, e na morte é exatamente a mesma coisa. Portanto, aliás, isso até aconteceu uma vez comigo. Eu era jovem e fiz uma fratura do meu pé esquerdo e fui operado e introduziram-me aqui um parafuso para colar o maléolo interno, porque tinha-se partido, digamos, da tíbia, não é? E então foi preciso um parafuso para ligar a parte, era assim um bocadinho de osso, que tinha separado do osso maior, não é? E eu na brincadeira às vezes até dizia: olha, há pessoas que têm um parafuso a menos, eu tenho um parafuso a mais. Bom, e tive esse parafuso no meu corpo para aí uns 6 anos ou mais de 6 anos. Entretanto, eu já trabalhava como enfermeiro no Hospital Distrital Santarém e um dia falei lá com um ortopedista amigo e disse: olha, eu fui operado aqui há uns anos atrás, puseram-me um parafuso aqui no maléolo interno. Será que ainda é necessário, portanto, eu ter este parafuso? Ele disse: olha, isso é muito simples, basta tirar uma radiografia, ver como é que está e se não for necessário, tira-se. Pronto, então ele mandou-me fazer uma radiografia, eu fiz, não é? Lá internamente, e quando ele viu a radiografia ele disse: não, isto está mais do que cicatrizado, isto aqui praticamente ninguém consegue ver que houve aqui fratura, portanto isto está ótimo, portanto este parafuso já não está aqui a fazer nada. E então ele disse: então a gente combina uma noite, quando eu já tiver terminado as cirurgias de rotina, vais ao bloco e a gente tira esse parafuso. Bom, e assim foi, já à tarde, já eram para aí umas 22 horas, já tinha terminado lá as operações de rotina. Só havia se houvesse de urgência, não é? As rotinas tinham terminado. Então lá vou eu, para ele me retirar. Mas precisei de levar uma pequena anestesia, não é? Porque tem que cortar, não é? Vai lá com um berbequim para tirar o parafuso, etc, etc. E eu lembro-me que antes de receber a anestesia, eu tinha na minha mente que pedir que me guardasse o parafuso, que eu queria ficar com o parafuso de recordação. Pronto. Mas não cheguei a exprimir. Então o que é que acontece? Quando eu estava a acordar da anestesia, a minha colega, por acaso era colega de trabalho lá no mesmo serviço, que me foi buscar ao bloco, diz que eu não fazia outra coisa, quer dizer, o parafuso. Ou seja, eu adormeci na anestesia com a ideia que queria o parafuso, mas como não exprimi, quando acordei, pronto, aquilo veio tudo cá para fora.
portanto, estas experiências, que são experiências reais, mostram exatamente este ponto que nós estamos aqui a querer, portanto, enfatizar. E que Ellen White também explica muito bem. Ellen White explica muito bem esta questão, de acordo com a Bíblia. Está tudo em sintonia, os escritos de Ellen White com a Bíblia. Maravilha. Exatamente. E com a própria realidade que nós testemunhamos, portanto. A própria realidade da anestesia. Exatamente. Portanto, quando os mortos que morreram ressuscitarem, vai ser retomado o fio dos pensamentos que tinham quando adormeceram. Agora, se a pessoa morreu em Cristo, com o seu espírito formatado nas coisas de Deus, nas coisas de Cristo, como é que ela vai ressuscitar? Dessa forma. Mas se a pessoa morreu com raiva a Cristo, sem crer em Deus, como é que vai ressuscitar? Da mesma forma. Claro, sabemos que em ressurreições diferentes, não é? E que a Bíblia diz que estão separadas uma da outra 1000 anos, no livro do Apocalipse, capítulo 20. Mas o que queremos aqui enfatizar é, quando alguém ressuscita, seja justo, seja injusto, ele retoma o fio dos pensamentos que tinha antes de falecer. É isso mesmo. Isso é ponto assente. Ok? Muito bem. Ora bem, vamos finalmente aqui para a lição de quinta-feira. E aqui na lição de quinta-feira, portanto, diz aqui que usa aqui, portanto, é chamada a atenção para passagens bíblicas, onde diz, por exemplo, vamos ler, por exemplo, em Gênesis 25:8, que diz que Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Ok? E outros textos aqui, portanto, também dão a entender que quando alguém morre, portanto, que são juntos ao seu povo. Ora bem, o que é que significa, por exemplo, Arão e Moisés também foram congregados ao respectivo povo, conforme diz Deuteronômio 32, 50. Ora, o que é que esta noção de ser congregado ao seu povo significa? Quer dizer que esse povo está num outro tipo de vida, e que agora, portanto, esta pessoa, ao morrer, vai juntar-se a essas pessoas que estão noutro tipo de vida? É isso que essa expressão quer dizer, irmão Eloy? Esta expressão quer dizer que todos vão para o mesmo sítio. O sítio é, em hebraico, o Sheol, não é? O Sheol é a sepultura, é o lugar onde estão os mortos. É o estado de morte, não é? É para lá que todos vão. É o Sheol, é Hades, em grego no Novo Testamento, são palavras sinónimas, um na língua grega e outro na língua hebraica, mas são congregados ao seu povo, ou seja, todos vão para a sepultura. Exatamente. É lá que todos estão, ou seja, não estão no céu, nem estão no inferno, nem estão no purgatório. Correto. Não é? Ele poderia perfeitamente dizer, não, morreu e foi para junto de Deus. Morreu e agora está a viver muito feliz e alegre, cantando hinos a Deus. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos os que morrem são reunidos ao seu povo. E é interessante que, aqui na lição de quinta-feira, nós aprendemos que isso acontece a bons e maus. Isso. Por exemplo, os textos de quinta-feira, se nós lermos atentamente, falam-nos de quem? Dos bons. O Abraão, Arão, Moisés, o Davi, o Ezequias, portanto, foram tudo pessoas boas, e a Bíblia diz que foram congregados ou reunidos ao seu povo. Certo. E descansam. E outra palavra que lá vem, é interessante, se notarem bem, nestes versículos da lição de quinta-feira, diz, por exemplo, disse o Senhor a Davi, quando descansares com teus pais... Isso. Ora bem, aqui mais uma vez a Bíblia diz que a morte é um descanso. Isso. E depois a Bíblia diz também, em 1 de Reis 2:10, a Bíblia diz, e Davi descansou com seus pais. Isso. Então o que é a morte? A morte é um descanso. É um descanso. É um sono. Exatamente. E depois diz acerca de Ezequias, em 2 de Crônicas 32:33, Ezequias descansou com seus pais. Então, a morte aqui a minha versão em 1 de Reis 2:10 até diz, e Davi dormiu com seus pais. Então, exatamente, dormiu. Então é mais enfático. Ou seja, os pais já estavam a dormir e ele passou a dormir com os pais. Com eles, exatamente, estão todos a dormir. E depois, o texto de quinta-feira, também a lição de quinta, fala-nos de dois reis maus, que supostamente não poderiam ir para o céu. Claro. E, no entanto, a Bíblia nos textos diz que eles também descansaram e foram reunidos ou congregados aos seus pais. Isso. Quem foram eles? Acabe e Jeoiaquim. Isso. Não é? Estes dois reis descansaram ou dormiram com seus pais. Isso. Estão na terra, estão na sepultura, estão no Sheol, não é? Não estão no céu, não é? Ou deveriam estar a sofrer estes que foram maus, não é? Mas não estão. Este descansar com os antepassados, olha, vou dar uma imagem. Por exemplo, quando a minha mulher vai para a cama mais cedo do que eu, obviamente adormece, e quando eu vou para a cama, ela já está a dormir e eu vou fazer o mesmo que ela já está a fazer, ou seja, eu vou me juntar a ela no sono,
ok? Inversamente, às vezes sou eu que vou primeiro, não é? Normalmente vamos juntos, mas quando vamos separados, eu vou primeiro, adormeço e quando ela se junta a mim, vem para dormir o sono que eu já estou a dormir. Portanto, esta expressão aqui que é usada nestes textos bíblicos aqui mencionados na lição de quinta-feira, tem esse significado. Portanto, os antepassados que já faleceram, portanto, estão a dormir, estão a descansar. E a pessoa que morre naquele instante vai juntar-se aos seus antepassados no sentido que vai juntar-se ao repouso, ao sono, ao descanso. E algumas pessoas, alguns crentes até dizem, mas isso era no Antigo Testamento, agora Cristo veio à Terra há 2000 anos, agora os crentes já podem ir para o céu, já podem ir para junto de Deus e estarem felizes. Não, não é assim, porque o Novo Testamento continua exatamente com a mesma ideia do sono e do descanso. Olha, por exemplo, lembram-se quando Jesus disse que Lázaro dorme? Quando Lázaro morreu, Jesus diz, agora é rápido, apenas só mais um minuto. Tem João no capítulo 11. Eu até ia buscar esse exemplo, porque quando Jesus ressuscita Lázaro, não diz, Lázaro, desce para baixo. Diz, não, Lázaro, sai para fora. Se ele estivesse no céu, Lázaro, teria que dizer, Lázaro, desce para baixo. Desce para baixo. Não é? Exatamente. Portanto, em João 11, no versículo 11 e a 14, portanto, no versículo 11, Jesus diz claramente, Lázaro adormeceu. Isso. Mas eu vou despertá-lo. E os discípulos não perceberam e pensavam que afinal Lázaro não tinha morrido, que ele estava apenas a dormir. E então Jesus claramente, no versículo 14, diz, Lázaro morreu. Isso. Ou seja, o adormecer e o despertar do versículo 11, Jesus diz no verso 14 que é o morrer. Ou seja, a morte é um sono do qual nós seremos despertados um dia, não é? Então, vemos aqui que o ensino de Jesus é que a morte é um sono. Toda a gente estava à espera que Lázaro, quando ressuscitasse, que contasse maravilhas do que é a vida além do túmulo, do que é a vida além da morte, e que ele tinha ido para a presença de Deus. Esperavam ouvir tanta coisa e Lázaro tinha um vazio na sua mente, não se lembrava de nada. Foi um momento de silêncio, ele esteve a dormir, a morte é um sono, não é? Exatamente. E os apóstolos seguiram no Novo Testamento exatamente o ensino do seu mestre Jesus. Como é que nós sabemos isso? Pelo que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15. Exatamente. Nós sabemos que o ensino do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, nomeadamente... E também em 1 Tessalonicenses 4. Isso, 1 Coríntios 15, versículo 51, o 20 e o 6, e em 1 Tessalonicenses 4, o 13, 14, o 15 e o 16, diz que os crentes dormem na sepultura, eles estão a dormir, não têm consciência, nem no inferno, nem no purgatório, nem no céu. Eles estão a dormir, estão inconscientes. A alma entrou num sono, o espírito entrou num sono, do qual só será despertado pela ressurreição. Exatamente. Então, esta é a diferença do ensino cristão, o ensino bíblico, o ensino adventista, do falso ensino sobre a morte que existe no mundo através do espiritismo e que vem desde a primeira mentira de Adão e Eva. Exatamente. A morte é um repouso, a morte é um sono, parecem os pensamentos. A Bíblia diz claramente em Salmos 115, os mortos não louvam ao Senhor. E diz também, os mortos não sabem coisa nenhuma, não têm inveja, não têm ódio, não há obra, não há indústria, não há conhecimento, não há sabedoria. Eclesiastes 9:10. A Bíblia está cheia de textos onde diz que não há consciência na morte, a alma não é imortal, é um sono inconsciente. E é esse ensino que nós adventistas temos, não é? É esse o ensino da nossa igreja, baseado, na verdade, apenas na Bíblia e não em filosofias pagãs, orientais ou vindo de outras fontes. E só despertarão na ressurreição. A ressurreição da vida e a da condenação, as tais duas ressurreições. Exatamente. Uma para a vida eterna e outra para a morte eterna. Exatamente. Muito bem, creio que ficamos por aqui, uma vez que creio que já explorámos, portanto, este assunto do tema desta semana. Vamos ter mais estudo sobre este assunto ao longo do trimestre, portanto ainda só estamos no início do trimestre, mas, portanto, estas ideias são muito importantes. Portanto, a morte é um sono, é um descanso e, portanto, alma não significa ou nunca está ligada na Bíblia ao conceito de eternidade. A alma é mortal, portanto, a alma é o ser vivo, não é? E quando o ser vivo perece, pois bem, a alma pereceu também com ele. Nem está ligada à noção de vida consciente após a morte. Exatamente. Muito bem, vamos então terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, muitíssimo obrigado, porque a Tua palavra é tão clara, Senhor. Ela realmente é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Obrigado porque através dela nós temos uma fonte segura de conhecimento e nós podemos saber o que é vida e também o que é morte.
Obrigado por nos esclarecer, Senhor, de forma tão clara, tão nítida, tão cristalina através da tua palavra, de sabermos que a alma não é imortal, é sim mortal e, portanto, morre. Porque a alma é o ser vivo, é a criatura que está viva. E quando essa criatura morre, pois bem, a alma morre com essa criatura, porque a alma é a própria criatura. Ó Senhor, obrigado por nos ajudares a compreender este assunto e permite que alguém que nos possa estar a ouvir, que ainda não entendeu este assunto bem, possa entendê-lo melhor ainda e que assim fique imune aos erros que existem por aí e que são, quando aceites, uma porta de entrada para poder o inimigo das nossas almas e o teu grande inimigo também, enganar-nos e levar-nos, Senhor, para locais muitíssimo mais perigosos. Fica connosco, Senhor, livra-nos todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, assim seja. Ok. Queridos amigos, foi um prazer ter estado convosco através deste meio. Se tiverem alguma questão, pois bem, podem colocar nos comentários do vídeo ou enviar uma mensagem diretamente para mim ou para o irmão Eloy. Se for para ele, podem chegar através de mim, que eu farei chegar a ele. Pois bem, que Deus vos abençoe grandemente e até para a semana, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe. Até para a semana, Deus vos abençoe.